Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Boa noite, meus irmãos. Estou chegando para mais um estudo no Evangelho de João. E nesta série de estudos que estamos fazendo no Evangelho de João, espero de todo o coração que esteja sendo importante, significativo, que você esteja caminhando junto sem nenhuma dificuldade, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus
tem ensinamentos maravilhosos, ensinamentos que são magníficos. E nós queremos nesta noite continuarmos esta série de estudos. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Espero que a semana esteja iniciando bem para vocês. Temos aí uma semana toda pela frente e hoje nós vamos separar esses alguns minutos para continuarmos estudando o livro, o Evangelho segundo escreveu São João. Muito bom nós gastarmos algum tempo. Fique com a sua Bíblia, a Palavra de Deus, em suas mãos, para que você acompanhe os versículos, os textos sagrados, para que em tudo o nome de Deus seja glorificado, exaltado e você seja edificado nesta caminhada que nós estaremos fazendo. Para hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, abrir a Palavra de Deus do Evangelho, do capítulo 4. Na semana passada ficamos no capítulo 3 e hoje nós estamos avançando para o capítulo de número 4. Neste capítulo 4 eu irei destacar os versículos 46 até o versículo de número 54. De 46 a 54 é o texto que eu quero destacar com você nesta noite. Ao falar sobre João capítulo 4, versículo 46 até o 54, nós queremos trazer aqui para você, para a sua família, para os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui no nosso canal, trazer para você a palavra esperança. Uma palavra maravilhosa, uma palavra que deve estar sempre no nosso coração. Nós devemos trazê-la sempre em nossa mente. O diferencial da palavra esperança que eu estou trazendo hoje para nós refletirmos é a circunstância dessa esperança. Existe uma circunstância que esse texto sagrado coloca para nós em relação à esperança, porque eu quero falar sobre esperança em momento de sofrimento, sofrimento, a dor, né? A esperança na dor. É isso que eu quero destacar aqui nesse texto que nós iremos ler. Vamos ler o texto sagrado, vamos ler a palavra de Deus, que diz o seguinte aqui no Evangelho de João. Diz assim: enquanto Jesus viajava para a Galileia, ele chega a Caná da Galileia, onde ele tinha já passado por lá e tinha transformado a água em vinho. Ele retorna àquele lugar. E perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho, que estava
prestes a morrer, estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que o meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e retornou para sua casa, voltou para a sua casa. Enquanto estava retornando a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o seu filho estava vivo e bem. É a notícia que ele recebe. E ele perguntou para os seus servos quando o menino havia começado a melhorar. E eles responderam: ontem à tarde, a 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então, o pai percebeu que havia sido exatamente naquele momento que Jesus tinha dito para ele: seu filho viverá. E o oficial e toda a sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia depois de ter vindo da Judeia. Pois bem, irmãos, este é o texto que nós estaremos explorando no Evangelho de João. Antes de continuarmos aqui com esse texto sagrado, vamos separar um tempo para conversar com Deus. Conversar com Deus, até mesmo diante do tema, do assunto que nesta noite eu escolhi para conversar com vocês durante o período desses minutos que estaremos juntos. Falar de esperança. Esperança, a primeira coisa que deve passar pela minha mente, pelo meu coração, e também passar pela sua mente e pelo seu coração, que é algo que está por acontecer e que eu espero, e que existe uma certa ansiedade para que os meus olhos possam ver, para que eu possa presenciar. E como nós estamos falando sobre esperança na dor, no sofrimento, na tristeza, como era a situação daquele homem, um alto oficial do governo, podemos imaginar a quantidade de médicos que tinha levado seu filho, os recursos que ele já tinha gastado para ver o seu filho bem. Apesar de ter muito dinheiro, muitos bens materiais, a angústia batia no seu coração de uma forma muito grande.
E é quando ele ouve a respeito de Jesus Cristo e uma esperança muito grande invade o seu coração. É desta esperança que nós estaremos conversando nesta noite, e eu quero convidar você agora, antes de continuarmos conversando sobre esse assunto, para orar, conversar com Deus. Feche seus olhos, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus em oração. Pai querido, Deus de excelsa bondade, glorificado seja o teu nome. Quando temos em nossas mãos a tua palavra, Senhor, quando o texto sagrado nós lemos aqui nesta noite, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, aí no aconchego do seu lar, para pensarmos e refletirmos sobre a fé que nós temos em Cristo Jesus, fé esta que produz esperança no nosso coração. Obrigado, Senhor, por esse tempo que passaremos juntos. Abençoe-nos. E esteja também caminhando conosco, Senhor, porque nós estamos sempre precisando de Ti. Fica conosco, ó Deus. Fique com esta família, fique com todos esses irmãos, que enquanto esses minutos estivermos explorando a palavra de Deus, colocando na nossa mente e no nosso coração, que o Senhor esteja sendo enaltecido e glorificado. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. É isso, irmãos. Existem alguns assuntos a serem tratados e que nós tratamos, que antes de falarmos sobre esses assuntos, nós sentimos a necessidade de conversarmos com Deus, de falarmos com Deus. E eu sinto exatamente que este é um desses assuntos que nós precisamos para entendermos e compreendermos. Esperança em tempos de sofrimento, em tempos de dor. E o que acontece quando esta dor chega ao nosso coração? Que chega ao nosso coração, está no coração, nosso coração está sentindo esta dor. Graças a Deus, porém, que há sim, e esta é a grande certeza que nós temos, há sim a esperança para a dor. É possível sim entristecer-se e ao mesmo tempo mantermos a esperança em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, do capítulo 4, do versículo 16 e o versículo de número 18, ele trata como uma relevância muito grande esse tema de esperança, de sofrimento, de dor, de circunstâncias difíceis, e a ação e a atuação de Deus de uma forma maravilhosa e magnífica, e é por isso que nós nos apegamos a Ele. Importante nós observarmos aqui na Bíblia, na palavra de Deus. É possível, sim, em Cristo obtermos esta esperança. Esse tema do texto hoje, quando nós escolhemos para estudar juntamente com vocês, conversarmos juntos sobre esse texto e esse tema,
Eu observei aqui no texto e destaquei aqui no texto três etapas que nós estaremos explorando. 3 etapas que durante este período nós estaremos estudando. Veremos primeiro a origem. Se eu falo de uma esperança em tempo de dor, a dor não aparece do nada. Existe uma origem. É o primeiro passo que nós estaremos vendo. Depois nós iremos trabalhar a cura desta dor. Fazer que essa dor cesse, que essa dor passe. E por fim, os proveitos que nós podemos tirar, os frutos que nós podemos colher quando passamos por toda essa experiência. Identificamos de onde ela veio, buscamos a cura para ela e agora nós vamos ver de que forma nós podemos ser beneficiados. Qual é a nova experiência que vai somar a minha vida diante de tudo isso que nós passamos. Quando nós falamos sobre a origem da dor, acredito que vem sempre uma pergunta, principalmente quando nós passamos por ela. Por que nós sofremos? Porque aquilo está causando sofrimento em meu corpo ou em alguém que nós amamos muito. Porque nós aprendemos muito cedo que Deus não nos criou para a dor e o sofrimento. Deus nos criou para a sua glória, para que nós pudéssemos glorificar, louvar, agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele concede a nós. Mas hoje nós queremos falar sobre esse assunto diante de um Deus bom, porque Deus é bom. E fomos criados para uma vida plena de alegria na presença de Deus, como resultado do fruto da fé que nós temos em Cristo Jesus. Agora, no meio de tudo isso, nós queremos recordar que surge algo que não pode passar em branco, que nós não podemos ignorar. Surge um problema, nós pecamos, nós cometemos pecado. E ao cometermos pecado, diz que nós fomos separados da glória de Deus. Olha só, fomos originalmente criados para a glória de Deus. Nós, usando o nosso livre-arbítrio, pecamos. E como resultado deste pecado, nós fomos afastados da glória de Deus. Muda todo o projeto. Todo o projeto está agora mudado em relação à sua sequência. E nós sabemos, quando lemos a Bíblia, que uma das consequências do pecado é o sofrimento, é a dor. Sofrimento e a dor, essa é uma das consequências naturais. E é tão bom quando a gente lê lá o livro de Gênesis, os seus primeiros capítulos, Deus criando tudo, Deus cria o homem, cria a mulher, e o Senhor chega e diz, você vai crescer e multiplicar. E durante o tempo de obediência, nem o homem nem a mulher
sentia dor nenhuma, não experimentava isto. Depois, só depois do pecado, só para destacarmos aqui como exemplo de dor, por exemplo, em relação à mulher, diz que depois do pecado, depois da desobediência, a mulher passaria agora a dar à luz com dor. Antes ela não sentia dor para dar à luz. Mas agora ela ia ser dolorido, ia ser algo que ela iria sofrer para dar à luz aquele que viria ao mundo como consequência de quê? Como consequência do pecado. Eu estou retornando aqui só para que os irmãos entendam de onde vem isto, né? Por que nós temos que sofrer? Diante disso, nossa desconfiança da bondade e da sabedoria de Deus nos levou à desobediência. E nós desconfiamos de Deus no momento que demos confiança ao inimigo, a Satanás. Toda vez que eu dou confiança a Satanás, eu desconfio de Deus. Porque o Senhor chega a dizer, ele é o inimigo das suas almas. E eu vou ao encontro dele para ouvir o que ele está falando. Então houve uma desconfiança. Às vezes nós queremos, em alguns momentos da nossa vida, até ficar no lugar de Deus, fazer o que só Deus poderia, fazer. Nós arrogamos o direito de discernir entre o bem e o mal por nós mesmos, sem buscar a orientação de Deus, mesmo que o preço disso seja a morte. Morte é uma outra coisa que acontece em sofrimento, em dor. E a Bíblia deixa claro isso. Paulo também trabalha isso, escrevendo à igreja de Roma, trabalha essa questão desse sofrimento. O salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é nos enfermarmos, ficarmos enfermos, doentes. Ele vai para a região de Corinto e trabalha esse assunto. E chega, olha para os coríntios, olha, por isso que existe muita gente doente e enfermo no meio de vocês. Porque vocês não estão fazendo a vontade de Deus. Vocês não estão fazendo o que deveria ser feito. Observamos isto nesta questão. Então, esta história, essa conversa que hoje nós estamos tendo aqui do Evangelho de João, essa caminhada que nós estamos fazendo, ela não deixa de ser uma história trágica. Por que trágica? Porque nós pecamos, nós nos separamos de Deus, separamos-nos uns dos outros e ficamos possuídos pelo medo, pela paura. Passamos a ter medo. E se existe uma coisa que nos leva a fugirmos, nos escondermos, é quando nós estamos com medo. Nós fugimos, nós queremos um lugar onde ninguém possa nos ver. E algumas pessoas estão com medo de Deus. Eles estão com medo do próximo. Eles estão com medo da morte. Mesmo depois de conhecermos a verdade. Mesmo depois da verdade ter nos libertado de tudo isto. E olha só, nessa caminhada que estamos aqui no Evangelho de João, o que nós estamos observando. Vamos voltar ao texto sagrado, capítulo 4 de João, para destacarmos
algumas coisas que entendo ser significativo para nós nessa noite. Vai lá o livro de João, capítulo 4, olha aí de novo o texto que nós lemos, e algumas coisas a respeito daquele oficial. Vamos descobrir aqui, vamos observar aqui no texto algumas coisas a respeito daquele oficial. E a palavra de Deus diz que ele era o quê? Rico, influente, oficial do alto escalão do governo de Herodes, proprietário de servos, homem com acesso irrestrito ao que existia de melhor no mundo romano em termos da ciência, em termos de remédios e de curas que pudesse estabelecer para alguém que estava enfermo. Esse homem tinha tudo isso. Não era um qualquer, no sentido de não ter nada, porque não existe ninguém que é um qualquer. Todos nós somos iguais. Essa é uma outra questão que, apesar de todos nós sermos iguais, não é assim que às vezes a sociedade vê as pessoas, olha para as pessoas. Porém, mesmo ele tendo todos esses atributos, mesmo ele tendo toda esta condição financeira, toda esta influência, porém, nada do que ele tinha poderia obter ou ser capaz de curar o seu filho, trazer o seu filho à vida, e o filho dele estava morrendo. Foi o que ele falou para Jesus: meu filho está morrendo. É importante nós também sabermos aqui, irmãos, irmãs e amigos, que o pecado, ele nos torna impotentes. O pecado nos torna impotentes. É bom nós sabermos isso. Nós observamos aqui que nós estamos vendo o segundo milagre de Jesus no Evangelho de João. Tanto o primeiro, quando Jesus transformou a água em vinho, nós chegamos a ver isso já, capítulo 2 de João. Capítulo 2 de João trata exatamente sobre esse milagre. Num casamento, nas bodas de Caná da Galileia, Jesus transforma a água em vinho. Do João 2, do versículo 1 até o versículo de número 12. Ele trata essa questão. Como no segundo, esse que nós estamos tratando nesta noite. Agora que Jesus cura o filho do oficial romano, é o que diz o texto, o capítulo 4, versículo 46, até o versículo de número 54, nós vemos esse cenário de atuação e de ação do poder, da graça, da bondade e da misericórdia de Jesus Cristo. Aqui, o evangelista João nos revela uma grande verdade. O ser humano não consegue buscar a vida plena de prazeres que todos almejam desfrutar. Mais cedo ou mais tarde, o que acontece? O vinho acaba. É isto mesmo. O vinho que era para trazer alegria, ele acaba. A dor toma conta do nosso coração, como é o caso daquele
daquele homem, seu coração estava dolorido, estava muito triste. Tanto é que Jesus Cristo diz para ele que alguma coisa, que ele não devia ser perturbado naquele momento, e ele clama, e ele roga, e ele insiste. É o que nós vemos do texto sagrado. E é importante nós observarmos isso. Uma lição muito clara que João nos ensina que se Jesus não estiver por perto, quando o vinho acabar e quando a doença atacar, a dor certamente trará o desespero para todos nós. É importante observarmos questões tão significativas. E isto, irmãos e amigos, nos leva à segunda etapa do nosso texto, a segunda parte do nosso texto. A primeira entendendo que é a dor, e agora entendermos como essa dor pode ser curada. Como que é a cura para a dor, já que todos nós passamos por isso. Olhando aqui a história da cura do filho do oficial romano, ela não começa aqui no versículo de número 46. Não começa aqui. Se nós observarmos os versículos 43 até o versículo de número 45, eles revelam para nós algo maravilhoso. É maravilhoso a respeito de Jesus. Na verdade, eles nos apresentam a causa do milagre de Jesus, isto é, porque aquele milagre foi feito, assim também no outro primeiro milagre. Por quê? Tinha um propósito, tinha uma causa. E a causa era mostrar para as pessoas, revelar para as pessoas a sua graça e a sua misericórdia. E diante disto, duas perguntas, pelo menos, surgem nesse segundo ponto. Primeiro, se não era honrado na Galileia, sua terra, lugar onde ele cresceu e nasceu, por que ele tinha que retornar, ele tinha que voltar naquele lugar? Versículo 43, nós observamos isso. Na verdade, esse sempre foi o plano de Jesus desde o início. Ele veio para os seus. E ele volta de novo para os seus, mesmo que esses tivessem desprezado, não tivesse dado atenção, não tivesse acreditado nele, não tivesse recebido a Jesus Cristo. Quando nós lemos no capítulo 1, você lembra muito bem disso nos encontros anteriores, a partir do versículo 11, capítulo 1, a partir do versículo 11, o versículo de número 12, mostrando essa rejeição da família, do povo de Jesus em relação a ele. Logo, olhando aqui a graça e a misericórdia, faz Jesus voltar à sua terra, faz ele viajar novamente, andar novamente até a Galileia, mesmo sabendo que o povo não o aceitaria. Mas ele queria demonstrar a sua graça e a sua misericórdia. Olha que coisa
interessante para a reflexão nossa que servimos a Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor. E que reflexão é esta que nós devemos fazer aqui nesse segundo ponto, nesse segundo momento do estudo? A reflexão que nós fazemos aqui, irmãos queridos, está relacionado à questão do valor que nós damos a Jesus. Qual é o valor que nós temos dado a Jesus? Qual é o valor que você tem dado a Jesus Cristo? O que de verdade Ele representa para você? O que Ele representa para você? Apenas um pronto-socorro? Quando você está com dor de barriga, você procura. Quando você está com dor de cabeça, você o procura. Quando você está na pior, no fundo do poço, você o procura. É só para isto. Por que nós servimos a Jesus Cristo? Nós temos que ter essa resposta. Nós servimos porque Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Que nós o escolhemos para segui-lo, nós o escolhemos para que nós pudéssemos viver e entender a vida em espírito e em verdade. Veja nesta caminhada as coisas que são colocadas aqui para nós. Outra situação que nós observamos aqui no texto é a questão do arrependimento. Tudo isso está acontecendo para o arrependimento das pessoas, o arrependimento dos pecados. No texto nós olhamos aqui, irmãos, e vemos a postura desse oficial. A postura do oficial. Guardadas as proporções, ilustra o que estamos definindo como arrependimento, sendo quem ele era, um oficial de Herodes, ao voltar-se publicamente para Cristo, ele estava virando as costas para muita coisa, porque Jesus era odiado. Lembra de Herodes? É o mesmo Herodes. Estou falando do mesmo Herodes de quando Jesus nasceu. A mesma linhagem. Aquele que mandou matar as crianças, mandou para acabar com Jesus, o mesmo. E ele era o alto oficial desse. Ele vira as costas para esses privilégios palacianos do palácio. Então é uma demonstração de fé magnífica e maravilhosa. Portanto, este pai está cansado de ver o sofrimento do filho. Está cansado em não poder fazer nada. Ninguém poderia ajudá-lo. E agora ele está diante de quem pode, de quem tem condição. E ele não perde a oportunidade. E ele se arrepende dos seus pecados. Essa é a essência do arrependimento, é quando nós cremos, é quando nós acreditamos no poder, na graça e na bondade do nosso Deus. É isso, irmãos. Maravilhoso vermos isso. Aquele homem creu, e o que aconteceu? O seu filho foi curado. E olha, queridos irmãos, que a forma com que Jesus tratou esse assunto e a posição que aquele homem exercia foi uma situação que precisava de fé para fazer, porque ele esperava que Jesus pudesse ir até a casa dele. Jesus não vai. Jesus não vai até a casa dele. Jesus olha para ele, diante do que Jesus vê no coração daquele homem, e fala: não, fique tranquilo, seu filho não vai morrer não.
o seu filho vai ficar vivo. E quando Jesus fala isso, imediatamente ele toma isso na sua mente e no seu coração como um milagre de Deus para o seu filho, e acontece. Irmãos, é bom estar perto de Deus. É bom estarmos perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está aí a sua distância entre você e Deus? Você e Jesus Cristo. Qual é a distância? Como você tem tratado essa questão de relacionamento, de conversa diária? Talvez está faltando uma conversa diária com Deus exatamente por causa da distância que Ele está de você, que você está dele. Nós precisamos ter Cristo perto da gente, e de preferência conosco. Falando sobre esse ter Cristo perto da gente, falando nisto, eu quero lembrar para vocês que isso é um desejo que nós devemos ter. Eu preciso desejar estar perto do Senhor Jesus. Nós temos um hino do cantor cristão, o número 283, o hino de número 283 do cantor cristão, fala exatamente sobre esse assunto que nós estamos conversando agora, quando diz mais perto eu quero estar. E logo em seguida de quem? De Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir, acompanhar e cantar esse hino, glorificar a Deus com essa música, mais perto, quero estar, e depois a gente volta para a conclusão desta caminhada, desta exploração aqui no Evangelho de João, falando sobre a esperança e a dor. Mesmo em situação de dor, nós podemos ter esperança. Vamos ouvir este hino. Eu quero fazer um convite a todos vocês que têm o desejo de viver mais perto de Deus, assim como eu. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, faz descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar,
Que coisa maravilhosa quando nós ouvimos essa música e fala do desejo de estar perto de Deus, perto do Senhor. Ainda que seja dor, é o que a música é exatamente o tema que nós estamos tratando. Ainda que seja dor, eu estarei perto do Senhor. Isto vai me unir a Ti. Eu vou suplicar, eu vou desejar que o Senhor continue comigo, como nós ouvimos nessa mensagem maravilhosa deste cântico, deste hino 283. Que você sinta também o desejo e suplique para que Deus esteja bem perto de você. E finalmente, a última situação que nós vemos no texto é como nós podemos colher frutos de tudo isso. Como nós podemos colher frutos na adversidade, no sofrimento, na dor. Como nós podemos fazer isso ter um valor todo especial para a nossa vida. Neste texto sagrado, a dor ensinou aquele homem a, independente das circunstâncias em que ele vivia, o bastante para não ter que admitir sua necessidade. Ele tinha tudo para não admitir sua necessidade, mas levou ele a admitir a sua necessidade. Levou a ele admitir, confessar isso a Jesus Cristo. Versículo 46 até o versículo de número 49. A dor o ensinou que um pai nunca estará ocupado bastante para não poder se envolver com os problemas e com as necessidades dos seus filhos. Versículo 46 ao 49. Ele era um homem importante. Ele larga tudo para dar atenção, para buscar a solução para o seu filho. O oficial não mandou outra pessoa. Ele poderia ter mandado a esposa, ou ele poderia ter mandado os servos fazer isto. Não, é ele que vai até Jesus. Ele vai até Jesus. Talvez, irmãos, nesse exato momento, você esteja separado pela distância de alguém que você ama e sabe que está precisando da intervenção divina. Essa é a hora de aproveitar esse relacionamento tão estreito, você e Deus, porque bem perto eu quero estar. E eu sei que também, bem perto, você quer estar na presença do Senhor. Você sabe que não pode fazer nada por essa pessoa, você não tem condição de fazer isso. Vamos aprender aqui com este oficial. Deus pode fazer, Jesus pode fazer. E Ele está aí pertinho. Nós podemos suplicar, nós podemos pedir. E o Senhor estará pronto para nos ouvir. Aquele oficial, irmãos, aprendeu que é a verdadeira felicidade. Temer a Deus e andar nos seus caminhos. Ele aprendeu isso. Ali ele tinha aprendido a necessidade de andar nos caminhos do Senhor. E resumimos dizendo que os frutos da dor na vida do oficial de Cafarnaum é que ele reconheceu que Deus é soberano. Olha o benefício que ele conseguiu. Ele aprendeu que Deus era soberano. Ele aprendeu que Deus era todo-poderoso e ao mesmo tempo bom e muito bom. Benefícios que aquele homem jamais poderia ter ou jamais poderia experimentar
se ele não tivesse procurado e olhado para Jesus. Olhe para Jesus. Veja a glória dele, que libertou do cativeiro, do medo, bem longe do castelo da dúvida, do gigante do desespero. Olhe para Jesus e veja a sua glória. Graça e poder, misericórdia e poder. Olhe para Jesus. Em Cristo nós podemos ver a sua glória, a glória de Deus, a plenitude. Todos nós recebemos de graça sobre graça. Enfim, Cristo é a esperança verdadeira que todos nós precisamos, que todos nós necessitamos da graça do Senhor. Então, podemos sim termos esperança na dor, no sofrimento, numa circunstância adversa. Nós podemos ter esperança, porque o Senhor é a nossa esperança. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame graça, bondade e misericórdia sobre a sua vida. E encerramos orando a Deus, dizendo: Pai querido, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelos minutos que passamos aqui juntos. Que o teu nome seja glorificado através da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos amigos, ó Deus, em lugares distantes. E que hoje, nesta caminhada pelo Evangelho de João, mais alguns passos na direção de um propósito maior que nós temos, ó Deus. Que nós possamos crer e ter esperança que este propósito há de realizar na minha vida e na vida de todos estes que têm caminhado juntos pelas páginas sagradas do Evangelho de João. Suplicamos uma noite de paz, de tranquilidade para todos os teus filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar glorificando ao Senhor, louvando ao nosso Deus e vamos nos deliciarmos com esta próxima música que vem para o elevo espiritual de cada um de nós e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Meus pecados, eu estou aqui nessa cruz. Cometi erros que já nem sei mais se há esperança pra mim. Eu olhei pra multidão, vi que todos me olhavam como um condenado, mas encontrei a doçura no olhar desse homem que está ao meu lado. Quem será ele? Senhor, vi compaixão em seus olhos, vi que me olhou diferente, como se eu fosse bom. Eu sempre fui um ladrão, mas ao vê-lo na cruz eu me senti amado. Não tenho explicação. Se quer ser amado, olhe pra cruz. Se quer o perdão, olhe pra cruz, pois na cruz do meio está o amor, o Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer
esperança, olhe pra cruz. Se como ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, encontrar a graça, paz e amor. Compaixão em seus olhos, vi que me olhou diferente, como se eu fosse bom. Senhor, eu sempre fui um ladrão, mas ao vê-lo na cruz eu me senti amado, não tenho explicação. Ser amado, olhe pra cruz. Se quer o perdão, olhe pra cruz, pois na cruz do meu